Olá a todos e todas, eu sou Vanessa Alexandra Alves e vou conversar com vocês sobre redação científica para boletins de saúde pública. Eu sou professora conteudista da disciplina de redação científica para boletins de saúde pública da comunidade de práticas. Tenho 25 anos de experiência em análise de dados em saúde, epidemiologia e escrita científica e técnica, como relatórios, boletins e artigos científicos. Sou sócia da Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, a PROEP. Sou epidemiologista de campo pelo Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada ao Sistema Único de Saúde, o EPSUS Avançado do Brasil, e sou professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, ministrando aí as disciplinas de epidemiologia, higiene alimentar, vigilância em saúde, emergências em saúde pública, métodos epidemiológicos e métodos quantitativos de pesquisa em saúde. Esse curso, ele é uma parceria entre a PROEP, o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, o Instituto Nacional de Saúde Pública, INASA, da Guiné-Bissau, e o Ministério da Saúde dos respectivos países, com o apoio da Vital Strategies e do Centro de Controle de Doenças, o CDC de Atlanta. Esse é o primeiro módulo desse curso de redação científica, que tem ao todo 4 módulos, cada módulo com aproximadamente 2 horas aulas. E a base deste módulo em especial, deste nosso primeiro módulo, é o material do CDC, que é o workshop de redação para boletins de saúde pública. Os objetivos de aprendizagem deste primeiro módulo é que, ao final desta aula, eu espero que vocês sejam capazes de compreender os conceitos fundamentais para a melhoria da escrita científica, tanto do corpo do texto, do boletim ou do artigo, mas também na construção aí de um título, tanto o título completo quanto o título resumido, uma introdução bem fundamentada e elaborada de maneira correta o objetivo central do seu estudo. As competências que a gente espera que vocês desenvolvam é identificar e escrever corretamente os principais componentes de uma introdução para boletins de saúde pública e também construir adequadamente o objetivo central do manuscrito, assim compreendendo as normas técnicas para a escrita científica. Como que vai funcionar esse primeiro módulo? Qual é a nossa agenda? A gente vai inicialmente entender a diferença entre artigos e boletins. Posteriormente, nós vamos falar sobre técnicas de escrita científica. Vamos aprender técnicas para construir adequadamente um título completo para o seu texto, para o seu artigo, e também um título resumido que muitas revistas científicas solicitam dos autores. Depois nós vamos falar sobre a construção adequada de uma introdução e, por fim, vamos fechar aí falando sobre objetivo geral e objetivos específicos. Bom, então vamos começar falando sobre a diferença entre artigos científicos e boletins de saúde pública. É uma diferença sutil, mas é importante que a gente compreenda, porque a partir do momento que você diferencia, você vai construir mais adequadamente o seu texto. Basicamente, a principal diferença entre boletins e artigos é a demanda. Quem é que está demandando esta escrita científica? Os boletins, eles são solicitados pelos Ministérios da Saúde, né, dos países ou institutos nacionais de saúde pública, e o artigo científico, ele é aí demandado por uma associação científica, uma universidade, uma revista, uma editora.
Os boletins, eles têm por objetivo informar sobre a prática dos serviços de saúde pública, então ele tem um objetivo central aí de comunicar aos profissionais de saúde sobre práticas realizadas dentro do contexto dos serviços de saúde, publicar informações relevantes para minimizar as ameaças à saúde pública. Já os artigos científicos, eles têm por objetivo compartilhar o conhecimento científico altamente qualificado, não necessariamente estando aí atrelado a interesses de saúde pública, e ele tem o propósito de estar associado, ele pode não estar associado, né, à melhoria das políticas voltadas aí para a saúde coletiva ou para a saúde pública. O público do boletim, em sua maioria, são profissionais de saúde, mas também nós podemos escrever boletins com uma linguagem mais acessível ao público em geral, se desejamos assim comunicar informações relevantes para a população. Já os artigos científicos, eles têm como público central membros da sociedade científica, da academia e dos pesquisadores. Com relação ao objetivo de treinar profissionais, os boletins eles podem ser usados para desenvolver treinamento dos profissionais de saúde, né, tanto do país como um todo, mas também de regiões do país, de acordo aí com a realidade sanitária de cada localidade, de cada região. Mas os artigos científicos, eles incluem aí créditos de desenvolvimento profissional contínuo e altamente qualificados, centrados principalmente na pós-graduação, ou seja, nos mestrados, nos doutorados. Nós temos como boletins diferentes formatos, a gente tem os relatórios técnicos de vigilância de surtos, nós temos diretrizes que são publicadas, muitas vezes direcionadas a orientar sobre o diagnóstico clínico e laboratorial, mas também o tratamento de determinadas doenças, resumos das políticas públicas e resumos ou relatórios de pesquisas aplicadas ao serviço de saúde. Já os artigos científicos, eles podem ser artigos de pesquisas originais, pesquisas inéditas, pesquisas que são realizadas a primeira vez. Eles podem ser também artigos de revisão sistemática ou relatórios de pesquisa demandadas aí pelos governos, né, dos países ou das localidades, revisados por pares e publicados em revistas especializadas. Então, percebam que existe uma diferença bastante importante entre um boletim e um artigo científico. E é fundamental que os autores entendam qual é o objetivo que eles desejam. Escrever um texto que vai ser publicado em revistas periódicos científicos, ou eles querem comunicar resultados de práticas, né, feitas nos serviços de saúde para os profissionais e para a população. Lembrando que a nossa comunidade de prática ela tem como foco fomentar nos estudantes, né, os profissionais que assistem às nossas aulas, aos nossos cursos, a prática de uma construção correta de boletins em saúde pública. Bom, os países, em sua maioria, eles têm orientações técnicas para boletins e eles têm orientações para artigos científicos. Este aqui, o MMWR, é um exemplo bastante interessante. Ele pertence ao CDC dos Estados Unidos. Ele é um formato de boletim que evoluiu hoje para uma redação mais científica, num formato mais de artigo científico, e que pertence ao CDC dos Estados Unidos. Mas Cabo Verde, ele tem orientações para os autores, para a redação específica de boletim de saúde pública. É um portal bastante interessante, com orientações bem completas e que também auxilia os autores na diferença entre artigos e boletins. E, da mesma forma, a gente tem o boletim epidemiológico da INASA, da Guiné-Bissau, que segue a mesma linha aí do material de Cabo Verde. Eu trouxe para vocês um exemplo aqui do Brasil, né,
No Brasil, nosso Ministério da Saúde, ele estimula os dois tipos de publicação, e assim nós temos uma seção dentro do Ministério da Saúde apenas para boletins epidemiológicos, que são publicados com regularidade, mas nós temos também a nossa revista científica, que é a Epidemiologia e Serviços de Saúde, que nós falamos, né, a revista RES, que ela é específica para artigos científicos e ela está aberta para a comunidade científica, não só para os profissionais de saúde, mas também para a comunidade científica no formato de artigo científico. E mais recentemente, nós temos aqui um outro formato de publicação, que é o informe epidemiológico. Ele é mais objetivo, ele possui a apresentação mais gráfica, né, mais diagramada, com imagens, organogramas, fluxogramas, e ele é uma maneira mais rápida de você comunicar informações e dados relevantes. Bom, quais são as categorias de manuscritos? A gente tem o artigo de pesquisa original, que é a primeira vez que ele foi construído, é uma pesquisa inédita, e por isso ele merece uma publicação de destaque. Nós temos os artigos de revisão. Esses artigos de revisão, eles envolvem aí revisão da literatura científica, ou seja, outras publicações que já foram realizadas, já foram publicadas, e os autores têm por objetivo consolidar o conhecimento de determinado assunto por meio desta revisão. E nós temos a revisão mais forte, mais consistente, mais robusta do ponto de vista científico, é a revisão sistemática, mas nós temos também a revisão integrativa, que traz conhecimentos bastante relevantes. O outro são os artigos que têm como objeto as políticas públicas, então verificar se as políticas públicas elas estão sendo efetivas, né? Se seus resultados estão de fato sendo efetivos aí na prevenção, no controle, na erradicação. Ela é feita com base aí nas evidências científicas que são coletadas para a avaliação dessas políticas públicas. Nós temos o relato de caso, e eu traria para cá também ou série de casos, que são aquela redação que visa organizar, sistematizar informações relevantes de uma doença nova, ou de uma doença inédita, ou de uma manifestação clínica diferente, uma manifestação clínica inédita. Ela pode ser de um único caso, ou ela pode ser de um conjunto de casos, como, por exemplo, 3, 4, 10 casos, que seria um relato de série de casos. Então, esse tipo de publicação tem por objetivo central informar a prática clínica ou aprimorar o conhecimento médico de uma doença nova, inusitada, diferente. E a gente ainda tem um formato de editorial, que geralmente as revistas científicas ou aqueles coordenadores de boletins, né, os editores de boletins, de revistas que publicam boletins, eles convidam um especialista para falar de determinado assunto. Então, é um artigo de opinião de um convidado que é especialista. E os editoriais, eles são breves, são curtos, e eles têm aí por objetivo central um especialista compartilhar sua opinião sobre determinado assunto. Então, quando vocês forem escrever, é importante que vocês tenham em mente qual é o tipo de manuscrito que vocês desejam publicar. E aí vamos praticar um pouco, né? Falamos de diferenças de artigos e de boletins e de tipos de manuscritos, então nós vamos praticar um pouco. E aí eu trouxe aqui uma pergunta para vocês, que eu gostaria que vocês, em 30 segundos, avaliassem se essa afirmação ela está correta ou ela está errada. Então, vamos lá. Um artigo científico e um boletim epidemiológico são documentos intercambiáveis, pois ambos têm a mesma estrutura e finalidade, ou seja, eu posso usar um ou outro.
Então, eu gostaria que... Guilherme, eu vou parar aqui um pouco, vamos parar aqui. Eu tive uma ideia aqui. Sim, tô aqui. É, a gente dá aí, você coloca um cronograma de 10 segundos para eles pensarem, ou eu já entro respondendo? Eu penso que não. Acho que você pode ir conversando, igual você fez agora, você destacou a pergunta, né? Aí você Aham. trouxe uma segunda interpretação dessa pergunta, uma outra forma de interpretar, e basicamente eu acho que seria interessante você continuar conversando sobre essa pergunta, instigando a pessoa a pensar em cima Ah, dela. Como você fez agora, não sei se você percebeu, mas você falou que eles são o artigo científico e o boletim são documentos intercambiáveis, aí você traduziu essa palavra intercambiável, que eles foi. podem ter a mesma finalidade. E, e, E aí já e, dá a resposta. não, aí, se você quiser basicamente divagar um pouco mais sobre isso, pode Tá, mais uns 10, 20 segundos e depois já dá a resposta já. tá. Então eu Aí, começo de tipo, novo, volto, né? tá, sim. Aí a resposta você pode falar assim, e aí, o que que vocês pensaram? Você acha que tá certo, tá errado? Então, a resposta certa é essa aqui, ó. Se você pensou que estava errado, pô, se você acertou, parabéns. Então, aí você explica, dá a definição do porquê, né? Seria Tá, mais ou menos isso. Então, então tá. vou tirar meu áudio novamente, você pode continuar. Então, vamos praticar um pouco. Nós vimos a diferença de boletins, de artigos, de diferentes tipos de manuscrito, e eu trouxe aqui para vocês um desafio, que é para vocês dizerem se a afirmação ela está certa ou ela está errada. Vamos lá. Um artigo científico e um boletim epidemiológico são documentos intercambiáveis, pois ambos têm a mesma estrutura e finalidade, ou seja, a gente pode usar um ou outro. O que que vocês acham? É possível eu estar escrevendo um determinado texto e eu poder apresentá-lo numa revista científica ou apresentá-lo como um boletim epidemiológico para o meu gestor, para o meu coordenador? O que que vocês acham? Nós vimos, acabamos de ver um quadro onde a gente apresentou aí, né, as diferenças. Então, essa afirmativa, se elas possuem a mesma estrutura e finalidade, ela está errada, porque um artigo científico e um boletim epidemiológico têm estruturas e finalidades distintas. E a gente vai aperfeiçoar isso ao longo da nossa aula, ao longo deste módulo. Mas já adianto que um artigo científico, geralmente ele apresenta uma pesquisa original ou uma revisão sistemática ou integrativa da literatura. O compromisso do manuscrito científico é comunicar à comunidade acadêmica, aos pesquisadores. Isso a gente já viu. O boletim epidemiológico, ele é um relatório mais breve e objetivo, geralmente publicado por órgãos de saúde pública, com o objetivo de informar sobre a situação de saúde da população, oferecendo dados e análises rápidas para o suporte à tomada de decisão em saúde pública. Então, com base neste gabarito, a gente vê que eles têm finalidades diferentes, onde o artigo científico é uma construção mais robusta e o boletim epidemiológico é uma construção mais focada, mais objetiva, mais centrada nas práticas de saúde pública. Eu espero que vocês tenham todos acertado. Agora, a gente vai falar de estilo de redação científica. Então, nós Desculpa, acabamos. Vanesca, aproveitar Oi. essa mudança de tópico para falar que deu muito certo, ficou muito bom, tá? Hum, Essa explicação que vou você beber água. fez, trouxe um pouco de indagação e depois já trouxe a resposta com uma explicação bem clara. Ficou muito legal dessa forma, tá bom? Ai, que bom, Tá que ok. bom. Então aí você pode continuar aí. Tá. Então, vamos agora falar sobre estilos de redação científica. Lembrando que o foco da nossa comunidade de práticas é o boletim em saúde pública. Então, as dicas que nós vamos dar aqui, eu vou dar agora para vocês, é focado na construção dos boletins. Por que trazer um tópico para falar de estilo de redação científica?
Então, é você chegar, sentar na sua mesa e ir escrevendo. Eu costumo dizer que a escrita científica, ela é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Nós podemos nascer com talentos, mas determinadas habilidades precisam ser desenvolvidas, e a escrita científica é uma delas. Por isso, esse tópico com técnicas para a redação científica, que obviamente pode ser aproveitado numa construção de artigo científico, mas tem como meta aqui os boletins. O que você acha que se entende por estilo de escrita científica? Essa pergunta é para a gente refletir e a gente vai desenvolver ela a partir de agora. Por que usar um estilo de escrita científica ele é importante? Então, por que trazer logo no módulo 1 este conteúdo para vocês? Primeiro, para tornar a sua escrita mais clara e mais fácil de ser lida pelo seu público-alvo. Ao escrever, sempre pense no leitor. Nós, técnicos, a gente sempre escreve pensando em um público-alvo. Esse público-alvo é a população, esse público-alvo é o meu gestor, o meu coordenador, esse público-alvo são os profissionais de saúde, ou este público-alvo são os cientistas. Então, é importante que a gente tenha em mente este público-alvo para que a nossa comunicação ela seja o quê? Mais precisa. Posso ser mais preciso, mais conciso, mais organizado e mais claro se usar técnicas para escrita científica? Isso é fundamental, porque você não está escrevendo um texto para você, e sim para outro. Então, ter em mente esse público é muito importante. Use palavras precisas, consistentes, inclusivas. Escreva frases mais curtas na voz ativa. Evite o uso de verbos na primeira pessoa, como, por exemplo, eu reconheço, né? Eu recomendo, ou nós recomendamos. Escreva utilize verbos impessoais, como, por exemplo, aqui nós temos uma frase com verbo na primeira pessoa do plural. Recomendamos, poderia ser recomendo, o uso de máscaras em ambientes fechados. O desejável é você utilizar um verbo impessoal. É recomendado o uso de máscaras em ambientes fechados. Observem que fica até mais enfático e mais impessoal esta frase. Organize os parágrafos curtos para transmitir ideias com clareza. Eu costumo ver alguns textos escritos com algumas frases tendo 4, 5 linhas. Quanto mais curta e objetiva é a sua frase, melhor é a sua comunicação por escrito, né? Lembrando que a gente está falando de uma comunicação por escrito. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, nós temos aí 3 blocos de construção principais de uma boa redação científica. O primeiro é usar palavras precisas, palavras específicas, palavras que não deixem o leitor em dúvida. Depois, frases concisas, ou seja, frases mais curtas, objetivas, diretas. E por fim, parágrafos focados. Percebam que a gente começa com palavras, né? Toda frase tem palavras, né? E todo parágrafo tem frases. Então, a gente vai seguir essa ordem, pensando sempre no uso das palavras mais adequadas para construir frases corretas, visando um parágrafo consistente em que o meu leitor vai entender a minha mensagem principal. Palavras precisas. O que seriam palavras precisas? São palavras simples, não há necessidade de usar palavras rebuscadas, complexas, de difícil compreensão. Então, a gente vai usar palavras do cotidiano, palavras que sejam familiares ao meu público-alvo. Adapte a linguagem ao seu público.
Então, se eu vou escrever um boletim para que as pessoas, né, a população em geral, ela entenda, eu não posso usar a mesma linguagem que eu vou utilizar com com os profissionais de saúde. Então, e se for um público misto, eu quero escrever um único documento, um único boletim para atender tanto a população quanto os profissionais de saúde. Então, busque palavras que sejam comuns e de fácil compreensão para esses dois públicos. Evite termos científicos, termos médicos ou técnicos quando seu público não for um cientista ou um profissional altamente qualificado. Isso é muito importante. Nós, profissionais de saúde, costumamos naturalizar algumas palavras que muitas vezes ela é de difícil compreensão para outras pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque isso pode comprometer a comunicação do seu boletim, a comunicação escrita do seu boletim. Para um boletim de saúde pública, os leitores frequentemente não são cientistas. Então, ao invés de você usar feminino e masculino, use, por exemplo, palavras como homem e mulher. Os homens são mais propensos a morrer de Covid-19 do que as mulheres. Tanto os profissionais de saúde quanto a população vai compreender essa mensagem. Outros exemplos: as autoridades de saúde pública cumpriram as recomendações. Os resultados do estudo apoiaram a recomendação de usar mosquiteiro. Então, você está mandando uma mensagem com qualidade, porém com o uso de palavras e expressões simples que tanto profissionais de saúde quanto a população vai compreender. Alguns exemplos, vamos praticar aqui alguns exemplos de palavras mais simples que nós poderíamos optar pelo uso ao escrever um boletim. Ao invés de carcinoma, poderíamos usar câncer. Ao invés de impacto, efeito, resultado. Ao invés de iniciar, começar. Ao invés de membros inferiores, pernas e pés. Ao invés de enfermidade, doença. Então, você não compromete a qualidade do que você está escrevendo se você usar algumas palavras que são mais familiares para o seu público, né, em geral. Lembrar sempre do público, do seu público-alvo e do seu objetivo do boletim. E isso eu vou falar até o final, porque a gente sempre escreve para alguém ler. E quem é este alguém? Este alguém é um técnico de nível básico, é um profissional de nível superior, ou é a população em geral? Use palavras cujo significado seja claro para o leitor. Escreva se colocando no lugar do leitor. Considere se o seu significado é claro ou se ele poderia ser ainda mais claro. Então, use adjetivos e advérbios com cuidado, evite palavras com múltiplos significados e evite palavras que querem dizer conceitos ou categorias. A gente vai ver agora exemplos para cada uma desses pontos que eu acabei de falar. Então, use palavras mais precisas. Então, com relação a adjetivos e advérbios, a gente deve ter cuidado. Por exemplo, surto muito grande. O que é um surto muito grande? É um surto com 10 casos, com 100 casos, com 1 milhão de casos. Então, se você pode trazer a quantificação, então evite os adjetivos e os advérbios. Você pode colocar um surto em 1.000 pessoas. Não fica bem mais claro para quem vai ler o seu boletim e principalmente mais informativo, né? Descoberta importante. Descoberta de um patógeno anteriormente desconhecido. Olha como que dá outra ênfase se você for claro, se você for preciso na sua comunicação. Medicamento perigoso. Medicamento com 24% de risco de efeitos colaterais graves. Então, ele é perigoso porque ele tem efeito colateral grave.
Então, esses são alguns exemplos para vocês entenderem o que que são palavras, expressões mais precisas. Evitar o uso de categorias ou de conceitos. Por exemplo, uma variedade de alimentos. O que que a gente está falando? Ó, pra você comer arroz, feijão, verdura, nós poderíamos trazer mais clareza para essa comunicação. Uma variedade de frutas e legumes. Conceitos como, por exemplo, normal. A pressão arterial é 120 por 80. Então, o normal que eu estou falando é 120 por 80. Muitos. Esse muitos, para mim, é muito simbólico, né? 60%, 10 mil, ou o que os dados dizem. Então, quantificar, trazer o valor, né, quantitativo disso é muito importante. É igual poucos, o muitos entra na categoria do poucos, né? O que que é pouco? Um é pouco, 10 é pouco. Então, é importante a gente dar essa clareza. Lembrando que a gente está falando de boletins epidemiológicos, né? Boletins para trazer resultados aí de análises de saúde pública. Então, isso se torna ainda mais relevante. E as categorias? Contraceptivo. Nós poderíamos deixar bem claro que seria camisinha, pílula anticoncepcional, transporte. Poderíamos dizer carro, ônibus, bicicleta. E aí você vai trazer para a realidade de cada localidade. Tem localidade que não tem ônibus, as pessoas andam de bicicleta, por isso que é importante deixar isso bem claro. Palavras inconclusivas. Evite termos negativos. Como, por exemplo, ao invés de gordura, utilizar excesso de peso. Ao invés de gay, homossexuais, usar homens que fazem sexo com homens. Use termos neutros para gênero, raça, status econômicos. País em desenvolvimento, país de baixa renda. País desenvolvido, país de alta renda. Descreva a pessoa primeiro, depois o nome da doença ou da deficiência. Vítimas de AIDS, pessoas com AIDS. Diabético, pessoa com diabetes. São alguns cuidados que vão tornar a nossa redação também mais respeitosa diante aí da diversidade, né? Das situações e das pessoas que a gente que trabalha com saúde, a gente sabe que existe. Evite termos negativos, por exemplo, velho, idoso, indigente, pessoas em situação de vulnerabilidade social, alcoólico, pessoa com dependência de álcool, usuário de drogas, pessoas com dependência química, soropositivos, pessoas vivendo com HIV. A redação ela se torna bem mais respeitosa, tanto para quem vai ler, quanto para quem vai tomar as decisões. Então, é importante que a gente tenha, sim, esse tipo de cuidado, ele é fundamental. Falamos de palavras, né? O cuidado na escolha das palavras. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a construção das frases. As frases serem também bastante objetivas e claras para quem vai ler. A primeira diretriz, quando a gente fala de frase, é que ela seja curta, evitar frases muito longas. As frases longas, elas são difíceis de serem lidas. Muitas vezes, o indivíduo, a pessoa, ela começa lendo a frase, quando ela chega no final da frase, ela já se perdeu naquela frase, né? E aí ela tem que voltar e ler a frase de novo. E a gente quer evitar isso, uma releitura, porque não compreendeu, porque o nosso leitor não compreendeu de primeira. Então, a primeira diretriz para frases concisas é simplesmente escrever frases mais curtas, que são mais fáceis de serem lidas. Algumas dicas para frases curtas é, por exemplo, apontar para uma ideia principal da frase. Assim como todo parágrafo que a gente vai falar daqui a pouco tem uma ideia central, as frases elas também têm uma ideia central. Então, eu quero falar sobre indicadores de morbidade. Então, eu vou trazer na minha frase
apenas dados de incidência ou de prevalência. Vou deixar dados de mortalidade para uma outra frase. Evite frases muito curtas e muito longas. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo do que é muito curto e muito longo, porque fica meio ambíguo dessa forma, né? Mas a gente vai falar sobre isso, tenha um pouquinho de paciência. Já a gente fala sobre isso. E divida uma frase muito longa em várias frases curtas. Ela é muito melhor. Essa estratégia, inclusive, é uma estratégia que eu particularmente adoto e gosto muito, de escrever duas frases ao invés de uma única frase, duas frases mais curtas ao invés de uma única frase. O comprimento médio de uma frase é de 15 a 22 palavras, tá? Então, isso aí é o que a gente não é o que a gente considera que não é muito curto e nem muito longo. Ah, mas eu posso escrever com 10 frases? Com 10 palavras? Pode. Eu posso escrever com 30 palavras? Pode. Isso aí é o quê? É uma média, né? Então, não é uma regra, é para nortear a gente na hora que a gente estiver escrevendo. Então, vamos a alguns exemplos. Olha só essa frase. Atualmente, um número considerável de pessoas que trabalham está utilizando o transporte público. De maneira mais objetiva, nós poderíamos escrever dessa forma: 40% dos trabalhadores usam transporte público atualmente, agora, né? E você já dá uma informação quantitativa que para boletins epidemiológicos isso é importante. Outra frase: aqueles que residem nas aldeias não têm acesso à água potável. Uma forma objetiva de escrever: os aldeões não têm acesso à água potável. Mais direto, né? Devido ao fato de que os capacetes custam muito dinheiro, muitas pessoas que andam de moto não possuem um. Olha só, muito dinheiro, muitas pessoas. Como é que a gente poderia escrever isso de uma maneira objetiva? Como os capacetes são caros, 1/3 dos motociclistas não possuem um. Como muda o significado da frase quando você usa as técnicas que a gente está falando, né? Agora a gente vai fazer um exercício de dividir. Vamos fazer juntos, de dividir a frase para que as frases se tornem mais curtas. O que está entre chaves é que essa frase tem 21 palavras. Então, vamos lá. A lei que foi aprovada em 2015, no governo anterior, e não trata a questão de forma adequada, deve ser revisada. Então, é uma frase com 21 palavras. Transformando em frases curtas, a lei foi aprovada em 2015 sob o governo anterior. Por não tratar adequadamente o assunto, deve ser revisto. Até a maneira da gente ler muda, né? Então, assim, o nosso leitor, ele iria ficar um pouco perdido na primeira frase, com 21 palavras, e quando a gente quebra, ganha ênfase aquilo que a gente quer falar. Vamos para mais um exemplo. Para reduzir o número de gravidezes na adolescência, o governo deve conceber novas estratégias que sejam rentáveis e viáveis, incluindo educação sexual na escola e fácil acesso no controle de natalidade, para que as meninas possam evitar o risco de gravidez indesejada, permitindo que continuem a sua educação. Ufa, 49 palavras. Neste momento, eu teria que voltar lá no início da frase para poder revisar o que o autor começou a dizer. Então, como é que poderíamos reescrever essa longa frase de maneira mais eficiente do ponto de vista da redação científica? Para reduzir o número de gravidezes na adolescência, o governo deve elaborar novas estratégias que sejam rentáveis e viáveis. A gente permite o leitor respirar, né? Essas estratégias incluem fornecer educação sexual na escola e permitir fácil acesso ao controle de natalidade. A gente foca na ação que deve ser feita. Políticas como essas permitirão que as meninas evitem o risco de gravidez indesejada e continuem sua educação. É diferente, né? Então, essa estratégia de você fazer frases mais curtas, ela é bastante interessante e efetiva quando a gente quer comunicar
de uma maneira mais eficiente. Outra estratégia na construção das frases é a voz ativa, os verbos na voz ativa. Por quê? Porque a voz ativa ela é mais direta, mais curta e mais fácil de ler do que a voz passiva. E como é que a gente pode fazer isso? Use a seguinte ordem. Primeiro você vai colocar na sua frase o sujeito, depois o verbo e depois o objeto, né? Então você vai ter o sujeito, a ação e o objeto. Evite a ordem objeto, verbo, sujeito, que é o da voz passiva. A gente vai ver uns. Não é que não se pode usar verbos na voz passiva, frases na voz passiva, mas a gente vai ver um exemplo de como é diferente, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma frase escrita na voz passiva. O surto foi investigado por residentes do segundo ano. Olha como fica diferente quando nós transformamos para a voz ativa. Residentes do segundo ano investigaram o surto. Né? A gente dá mais ênfase no sujeito e no objeto quando a gente coloca a voz ativa. Mais um exemplo para vocês. Os prontuários médicos de casos suspeitos foram extraídos pelos pesquisadores para a comprovação dos resultados do teste de Wilder. Isso está na voz passiva. Vamos agora para a voz ativa. Os pesquisadores abstraíram registros médicos de casos suspeitos de pacientes para obter evidências de resultado de teste de Wilder. Então, essa estratégia da voz ativa, ela é muito utilizada e ela é muito eficiente na comunicação científica. Outro exemplo, o surto de febre tifoide foi relatado como transmitido pela água por vários estudos. Opa. Está na voz passiva. Vamos para a voz ativa. Vários estudos relataram surto de febre tifoide como transmitidos pela água. Então, esta reorganização, ela torna aí a frase mais enfática para aquilo que é importante, que são os estudos e que o surto, ele é transmitido pela água e ele é relatado por esses estudos, esses vários estudos. Vamos transformar, reescrevendo agora, uma frase na voz passiva para a voz ativa. Nós temos aí 2 exemplos, e aí a gente pode fazer juntos essa reescrita, né? Lembrando que a ordem é sujeito, verbo, objeto. Os respiradores N95 foram distribuídos pela Secretaria de Saúde Pública. Aqui, os respiradores, eles são o objeto. Então, vamos reescrever. A Secretaria de Saúde Pública distribuiu respiradores N95. Olha o outro exemplo que está na voz passiva. Medidas para melhorar a segurança das bicicletas foram tomadas pelas autoridades da cidade. As autoridades são os sujeitos da nossa frase, então a gente vai trazer eles para o início da frase. As autoridades da cidade tomaram medidas para melhorar a segurança das bicicletas. Quando que a voz passiva ela pode ser utilizada? Ela é interessante da gente utilizar. Primeiro, quando o executor da ação não é tão importante quanto o processo que está sendo descrito. Como que é isso? Olha este exemplo. Um mensageiro transportou as amostras para o Laboratório Estadual de Saúde Pública dentro de 72 horas após a coleta. Nesta frase, o mensageiro ele não é o mais importante. Então, a gente reescreve na forma passiva, trazendo o que é mais importante para o começo. As amostras foram transportadas para o Laboratório Estadual de Saúde Pública dentro de 72 horas após a coleta, porque o protagonismo desta frase está para as amostras e não para o mensageiro.
Então, não é que a gente nunca vai usar a voz passiva. É preciso a gente saber ponderar quando a voz ativa é importante, e a maior parte das vezes ela é a mais importante, e quando a gente deve usar a voz passiva, porque ela vai trazer mais informação e ênfase no que a gente está querendo passar para o nosso leitor. Seja preciso fornecendo contextos. Então, a gente tem que apresentar aqui qual é o contexto que a gente está querendo escrever as nossas frases. Se o meu contexto é um contexto, por exemplo, onde eu quero trazer aí que está se evitando doenças, então aí eu posso trazer essa redação com as técnicas que a gente acabou de falar. Por exemplo, os homens devem sempre colocar um preservativo antes do sexo. Reescrevendo fica muito mais preciso. A menos que esteja em um relacionamento monogâmico, então a gente está trazendo um contexto que é a questão do relacionamento, os homens devem sempre colocar um preservativo antes do sexo, para reduzir os riscos de DST, né? Então, a gente traz um contexto e chama atenção para esse contexto no sentido de evitar determinadas enfermidades, determinadas doenças. Olha esse outro contexto. Parece com o outro, né, que tem a ver, que tem uma relação com o uso de preservativo, só que aqui muda completamente o contexto, porque aqui a gente está falando de gravidez, de evitando gravidez. Os homens devem sempre colocar um preservativo antes do sexo. Então, aqui a gente traz o contexto da gravidez. Os homens devem sempre colocar um preservativo antes do sexo para reduzir o risco de sua parceira engravidar. Então, trazer também o contexto para a frase é bem interessante, é uma técnica bem eficiente também. Bom, então falamos de frases, palavras, falamos de construção de frases. Agora a gente vai falar de parágrafo, de juntar aí o texto, ele é um conjunto de parágrafos, e como a gente vai construir agora esses parágrafos. Um parágrafo, ele é composto por uma ou mais frases sobre um único tópico. Então, se eu quero falar sobre a magnitude da doença, ou seja, sobre dados epidemiológicos da doença, aquele parágrafo que eu vou construir, ele não vai falar de controle. Falar de ações de prevenção e controle, eu trago em um outro parágrafo, porque o tópico principal é a magnitude da doença ou da enfermidade. Então, quando vocês pensarem na construção, daqui a pouco a gente vai falar de introdução, na construção de uma introdução do seu boletim, do seu texto, você tem que organizar os seus parágrafos de acordo com os tópicos que você pretende abordar naquela introdução. Então, na escrita científica, esforce-se por esses 3 elementos em cada parágrafo. Primeiro é a unidade, ou seja, ela é alcançada limitando cada parágrafo a um único tópico. E aí você tem que ter a construção coesa das frases, para as frases estarem dentro daquele tópico que você pretende abordar naquele parágrafo. Organizar, né? E ter coerência. Então, as frases precisam estar linkadas, ligadas umas com as outras para fazer sentido dentro de uma estrutura que a gente chama de parágrafo. E que, pensando na redação de um boletim, esses parágrafos não devem ser muito grandes, assim como a redação também do próprio boletim não é muito grande também. Por isso, ter estratégias de escrita científica é tão importante para você não falar de mais ou falar de menos, escrever de mais ou escrever de menos no seu texto. Então, organização, ordem das sentenças. Esse slide ele é bem interessante e ele vai trazer para vocês mais ou menos como os parágrafos devem ser organizados. Primeiro, a gente traz, logo de início, a ideia principal do seu parágrafo. Eu costumo dizer que os parágrafos podem ser divididos em 3 seções, né? A primeira é o tópico frasal, que é a ideia principal do seu parágrafo. Ele geralmente é o primeiro. E aí tem lá um exemplo de
um parágrafo real de um artigo científico que eu trouxe para vocês. Várias empresas desenvolveram mosquiteiros tratados com inseticida de longa duração, que mantém níveis eficazes de inseticida por pelo menos 3 anos, mesmo após lavagens repetidas. Então, a ideia principal do autor com esse tópico frasal é falar um pouco sobre os inseticidas de longa duração. E que essa longa duração não é um mês, são 3 anos, né? Depois vem a frase de apoio, que é aquela que pode ser uma ou duas, não precisa ser uma, pode ser uma ou duas, que é o desenvolvimento do tópico frasal. Então, são uma ou mais frases no meio que apoiam a ideia principal. O esquema de avaliação de pesticidas da OMS deu aprovação total ou provisória a mais de 15 desses inseticidas de longa duração para uso na prevenção da malária. Então, percebam que aí já existe um desenvolvimento da ideia principal. E, por fim, a conclusão do parágrafo. Todo parágrafo tem que ser concluído, né? Que é a frase final. Ele resume o parágrafo como um todo, de maneira breve. O CDC está atualmente testando algumas dessas e outros inseticidas de longa duração para avaliar seu desempenho e durabilidade no campo. Então, essa é mais ou menos a organização que vocês devem buscar nos diferentes parágrafos, não só da introdução, que a gente vai falar hoje, mas também da discussão, quando a gente for falar no módulo 2, no nosso próximo módulo. Essa organização, ela é fundamental e ela vai ajudar você a não se perder quando você estiver escrevendo os seus diferentes parágrafos. Tem que ter uma estrutura lógica. Então, qual que é essa estrutura lógica que eu daria como sugestão para vocês? Comecem falando do mais para o menos importante. O declínio mais acentuado ocorreu no distrito 5 e o menor no distrito 2. Do maior para o menor, como se fosse um funil. Eu gosto muito dessa ideia. Qual seria essa ideia? Vamos supor que seu primeiro parágrafo da sua introdução é a magnitude. Então, você vai começar falando da magnitude da doença no mundo, da magnitude da doença no seu país e da magnitude da doença na localidade, no distrito que você fez o seu estudo. Cerca de 23.500 novos casos de câncer ocorrem anualmente no Sri Lanka. Câncer em lábio e cavidade oral é a principal manifestação clínica entre os homens, seguido de câncer de pulmão. Então, eles trouxeram aí que do total de câncer, o mais prevalente é o câncer de lábio e cavidade oral. Então, deu essa ideia de funil. Ordem cronológica também é bem importante. Em 2018, o projeto foi lançado na Zâmbia. Em 2019, foi expandido para Ruanda. Percebam que ele começou do mais antigo para o mais recente. Eu vejo, às vezes, algumas redações que começam assim, em 2018, depois vai para 2020, depois vem para 2024. Então, essa organização temporal ela é bem importante para a compreensão da evolução no tempo mesmo do que você está falando. Prós e contras. O novo teste é rápido e econômico. No entanto, pode levar a resultados falsos negativos. Se você começa falando do que é negativo nessa frase, né, que o teste ele pode dar falsos negativos, muitas vezes o leitor ele fica com isso na cabeça e ele não consegue fixar que o teste ele é bom para determinadas situações. Então, sempre começar do que é positivo, né, para o que é negativo. E, por fim, aqui outra sugestão é do problema para a solução. Para diminuir o risco de transmissão de HIV, oferecemos a circuncisão masculina adulta gratuita. Isso reduziu significativamente o número de casos de HIV. Então, você conclui com uma evidência bastante importante.
Outra sugestão é a ordem consistente. Eu também, particularmente, pratico bastante isso. É você construir a sua frase, o seu parágrafo, né? Então, aqui, por exemplo, estudamos o uso de preservativo entre usuários de droga e profissionais do sexo. Observem que os autores falaram primeiro de usuários de droga e depois de profissionais do sexo. E aí eles continuam. Descobrimos que os profissionais do sexo usavam preservativos 80% das vezes e os usuários de droga usavam preservativos 30% das vezes. O que é ordem consistente? Se você começou falando de usuário de drogas, você tem que começar a próxima frase também falando de usuário de drogas. Isso traz também uma harmonia na redação, né? Então, aqui, a segunda frase, né, a segunda parte escrita, eles organizam. Se começou falando de usuário, a próxima frase, constatamos que os usuários de droga. Então, isso é importante por faixa etária, por sexo, né? Quando você vai descrever, se você começa falando de sexo masculino, idosos, você depois continua primeiro falando de sexo masculino e idosos, para depois falar de crianças, por exemplo. Essa organização ela é bem importante. As transições. O que seriam as transições? Então, eu terminei uma frase, ou eu terminei um parágrafo, e eu preciso transicionar uma frase para outra, um parágrafo para outro. Então, essa dica aqui é nesse sentido de você trazer uma harmonia na sua redação científica quando você vai mudar de assunto ou quando você vai fazer essa transição. As palavras ou frases de transição mostram as relações entre as frases. Use-as no início de uma frase para indicar uma transição, continuidade ou mudança. O que a gente quer falar com relação a isso? Então, aqui nós temos um exemplo. Para diminuir o risco de transmissão de HIV, oferecemos a circuncisão masculina adulta gratuita. E aí, para a próxima frase, como ela muda um pouco o assunto, a gente vai trazer uma expressão de conexão, né? De transição, ou que vai fortalecer o que você já escreveu, ou vai permitir o leitor fazer essa transição. Nesse caso, é para fortalecer. Além disso, oferecemos aconselhamento gratuito para os parceiros. Como resultado, o número de casos de HIV caiu significativamente, né? Lembrando aquilo que eu falei no início, pode parecer que todas essas dicas de redação científica, elas são um pouco confusas, mas quanto mais vocês praticarem a escrita científica, mais habilidade vocês vão desenvolver e essa redação vai ficar natural. Então, à medida que vocês praticarem, vocês vão perceber e vão adotar naturalmente tudo isso que a gente está falando. Os parágrafos também podem ser vinculados usando os mesmos métodos que as frases. Bom, dito isso, né, a gente falou então de frase, falamos de parágrafos, falamos de palavras, frases e parágrafos, e agora a gente vai começar a adentrar aí na redação do seu texto. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai escrever um texto é com relação à construção do título. Eu preciso construir um título forte. Por que eu preciso construir um título forte? Porque é a primeira coisa que o leitor vai ver do seu trabalho é o título. Se você não tiver um título forte, um título atrativo, um título que chame a atenção, esse leitor, ele não vai ler o seu trabalho. Então, por isso que construir um título apropriado, um título conciso, um título forte, é fundamental para que os leitores eles possam ser estimulados a ler o seu trabalho. Então, qual que é a importância de um título forte? A primeira o título é a primeira apresentação do seu texto para os leitores e também para os revisores do seu artigo científico, se você estiver encaminhando para uma revista científica. Um título forte, ele deve chamar a atenção do seu leitor e conter a ideia central do seu estudo,
ele deve resumir os pontos-chave do seu artigo, ele deve destacar a importância do seu artigo e ele deve fazer o leitor querer ler mais do seu artigo. Nossa, é muita informação para escrever em 10 palavras. A gente vai conseguir fazer isso com as dicas que eu vou passar para vocês. Listas de verificação para criar um título forte. A primeira coisa é ver se esse título ele é exato, ou seja, se ele reflete o conteúdo e o escopo do seu artigo. E se ele inclui palavras-chave para o sistema de indexação quando a gente fala de revistas científicas. Alguns boletins, eles são publicados já indexados. Por exemplo, Cabo Verde, ele busca essa indexação. Então, se eu estou fazendo um estudo sobre pessoas que vivem com HIV, seria interessante eu colocar percepção dos profissionais de saúde, né? Prevalência, alguma coisa que chame a atenção para esse meu estudo. Que ele seja específico, ou seja, que ele expresse apenas uma ideia. Ele não é o seu objetivo, ele precisa estar alinhado com o seu objetivo, mas ele não é o seu objetivo. Lê como inequívoco e, ou seja, as pessoas não podem ter dúvidas sobre o que você vai apresentar e a extensão não é muito longa nem muito curta. E, por fim, que ele seja um título funcional, adequado ao público-alvo. O CDC, o material do CDC, ele traz um método para construir um bom título, que é o CPICDD. Essa sigla, ela representa configuração, população, intervenção, condição, desfecho e desenho de estudo, que é o seu método. Vamos ver como que todas essas características elas podem entrar no título. Então, vamos lá. A gente tem os elementos, que é a configuração, população, intervenção, condição, desfecho e desenho. Precisa ter todas essas características, esses atributos? Não, não precisa, mas você precisa estar atento para que a maioria desses atributos esteja no seu título. Configuração. O que seria a configuração, portanto? É você falar sobre onde e quando é o seu estudo. Por exemplo, na África Ocidental, de 2022 a 2024, no mês de março. Então, você colocar o tempo. População. Qual foi a população-alvo do seu estudo? Jovens adultos? Pessoas que vivem com HIV? Portadores de tuberculose? Intervenção. Se o seu estudo for um estudo de intervenção, você pode colocar a sua intervenção no seu título. Uso de mosquiteiro. Este tópico da intervenção são apenas para estudos, para ensaios, né, clínicos ou estudos de intervenção, mesmo estudos avaliativos de ações de prevenção e controle. Condição. A condição clínica, eu estou falando do quê? De tuberculose, de malária. O desfecho, que também é o desfecho clínico. Se eu vou falar de malária, então se eu vou falar de jovens adultos e de malária, eu estou falando do quê? Da letalidade da malária, da mortalidade por malária, ou estou falando da incidência, do adoecimento? E o design ou desenho de estudo, que é o tipo de estudo que você que você utilizou. Se é um estudo descritivo, se é um estudo de caso controle, um estudo experimental. Vamos ver como isso funciona no título, né? Aqui, usando todos esses atributos que a gente acabou de falar, o nosso título ficaria da seguinte forma: é uma sugestão. Efetividade dos mosqueteiros tratados com inseticida na prevenção da malária em adultos na África Ocidental. Um estudo experimental 2022-2024, tá? Usando essas informações que a gente tem aqui, que a gente acabou de discutir. Então, vamos praticar um pouquinho essa estratégia do CDC. Aqui está a legenda do lado e a gente tem um título. E aí a gente vai ver quais desses atributos aqui esse título possui. Olha só,
segurança da exposição acidental à nova vacina oral contra o polivírus tipo 2 durante a gravidez. Um estudo observacional longitudinal em Moçambique de 2022 a 2023. Ele tem configuração que é onde e quando? Tem. Moçambique, 2022 a 2023. Ele tem a população? Tem, durante a gravidez, ou seja, é um estudo que foi feito com gestante. Então, se eu estiver buscando um estudo com gestantes, este estudo eu faria a leitura dele, porque ele é específico para gestantes. Ele tem a intervenção, por ser um estudo experimental, ele tem sim. Qual seria essa? A segurança da exposição acidental à nova vacina oral contra o polivírus do tipo 2. Então, ele tem. Ele tem condição? Hum, será que tem condição? Não sei, vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre a condição, lembrando que a condição é uma condição clínica, né? Ele tem desfecho? Ele tem. Olha lá, um estudo observacional longitudinal. Desculpa, ele tem desfecho? Ele tem, que é a segurança da exposição. É isso que os pesquisadores querem olhar. E o desenho é o estudo observacional longitudinal. E a condição? Tem condição? Muitas pessoas poderiam dizer que gravidez é uma condição. Então, eu vou deixar aí para vocês pensarem se vocês marcariam a condição ou não, tá? Alguns eu sei que marcariam, outros eu sei que não. E esse aqui é um artigo, um título real de uma publicação científica numa revista relevante, que é Segurança da Exposição Acidental à Nova Vacina Oral contra o Polivírus tipo 2 durante a gravidez, que é o título que a gente acabou de analisar e de estudar. Então, percebam que essa estratégia ela é utilizada e ela é bastante eficiente. Um título resumido. O que seria o título resumido? Algumas revistas, alguns editores de boletins, eles pedem para os autores o título principal, que é esse título maior, e eles pedem um título resumido, que é aquele título que vai nas páginas do artigo científico, que vai nas páginas do boletim. Ele é uma forma abreviada do título principal de um artigo. Ele visa oferecer aos leitores a rápida identificação do artigo ao longo do texto. E a gente tem algumas dicas para criar esse artigo resumido. Primeiro, ele ter aproximadamente 50 caracteres, considerando os espaços, então ele é bem curtinho mesmo. Ele ser informativo, claro e preciso. E você pode, neste caso, utilizar abreviações, porque ele é muito curto. Vamos ver alguns exemplos. Cabo Verde, né? O boletim de Cabo Verde. Ele trabalha com resumo, com título resumido. Aqui é o título completo, né? Investigação de provável surto de Shigella na Ilha do Sal, Cabo Verde, setembro de 2022 a março de 2023. E o título resumido. Então, o título principal, ele tem 18 palavras e 93 caracteres com espaço. E o título resumido é este: Investigação de provável surto de Shigella na Ilha do Sol, que ele tem aí 10 palavras e 53 caracteres com espaço. E nos artigos científicos a gente encontra com muita recorrência os títulos resumidos. Esse aqui é um artigo publicado na Revista Pan-Americana de Saúde, tendências da mortalidade por acidente de trânsito em motociclistas na Colômbia, 2008 a 2021, e aqui é o título completo, e aqui a gente tem os títulos resumidos nas páginas do artigo, né? Ao longo de todas as páginas deste artigo, tem o título resumido. Bom, Guilherme, deixa eu só acender a luz aqui, porque daqui a pouco vai ficar Tá bom. escuro. Tá ok. Aqui já está escurecendo, aí vai Tá. comprometer. Deixa eu aproveitar e beber água também. Deixa eu ver o que é agora. Então tá, então vamos lá. Tá Ficou ok. melhor a iluminação aí ou tá a mesma coisa? Tá boa, tá boa. Deu, a luz Tá, ficou mais homogênea, mas tá boa ainda. tá bom, Guilherme? Tá indo?
Sim, sim, tá ótimo. Eu já anotei aqui que você falou desculpa uma vez só. Isso é muito bom. É, é hábito, né? Mas aí você vai me corrigindo, tá? Sim, não, porque a parte da desculpa é um indicativo de que você errou e está corrigindo alguma coisa, né? E até o momento você não errou na sua fala, você foi seguindo e não titubeou, sabe? Não voltou o gaguejar e tudo mais. Então tá ótimo. Ah, beleza, que bom. Então tá, então vamos lá. Ah, bom, agora nós vamos falar finalmente sobre a introdução. Já pensamos no nosso título, construímos um título forte, e agora a gente vai continuar fazendo uma redação forte, com uma introdução forte, para que o nosso leitor continue entusiasmado em ler o nosso texto. O CDC dos Estados Unidos, ele traz uma metodologia que é o IMRAD, ou INRAD, né? Cada um pronuncia de uma forma. E é esse material que nós vamos utilizar para falar da introdução e terminar com os objetivos. O que que esta sigla ela quer dizer? O I é de introdução, o M é de métodos, o R é de resultados e o D é de discussão. Este módulo, nós vamos falar apenas da introdução. Nos próximos módulos, nós vamos falar sobre métodos, resultados e discussão. Então, vamos lá, falando um pouquinho dessa sigla do INRAD, né? Ou IMRAD. Primeiro, ela foi usada pela primeira vez em 1940, então não é uma estrutura de organização de texto científica nova, mas ela vem sendo aprimorada, né, no decorrer dos anos. Ela foi usada por 80% de todos os periódicos, principalmente da área da saúde, na década de 70. Ela foi a única estrutura adotada em artigos originais na década de 80. Isso traz solidez para essa construção, né, para que a gente possa usar com toda tranquilidade, porque é um formato bastante consolidado, tanto no meio técnico quanto no meio científico. Ela foi influenciada por outras disciplinas e recomendações de editores, então ela vem sendo aperfeiçoada. E ela é o formato preferido dos revisores e dos leitores, porque você organiza muito bem, trazendo aí componentes para que o seu leitor conheça o assunto que você vai falar, que é a introdução. Depois, ele conheça o método que você usou, e se ele quiser reproduzir esse método, ele vai poder reproduzir, porque o método ele vai ser bem detalhado. E, por fim, ele traz aí os resultados e a discussão. Com o IMRAD, um leitor pode encontrar informações específicas rapidamente, se não houver tempo de ler todo o artigo. O que que é isso? Eu pego um determinado artigo com esta estrutura, mas eu não tenho muito tempo para ler a introdução e é um assunto que eu domino. Então, eu já posso ir direto para a metodologia. Lendo a metodologia, se ela for consistente, eu já vou direto para os resultados. Então, isso permite o leitor também ele ter essa flexibilidade de não precisar ler todo o artigo, e sim seções do artigo que interessam, ou do boletim de saúde pública que interessa. Então, vamos falar agora exclusivamente da introdução. A introdução, ela é um componente muito importante, mas por ela ser importante, ela não precisa ser longa. A introdução, ela precisa ser objetiva. Eu costumo dizer que 3, 4 parágrafos são suficientes para uma boa introdução, desde que esses parágrafos atendam as técnicas que a gente vai falar agora e as técnicas que a gente já falou. Então, primeira coisa, descreva o problema que está sendo investigado e sua importância para a saúde pública. Este primeiro momento é aquele que eu vou conceituar. Então, se eu estou falando de síndrome metabólica, eu vou dizer para o meu leitor qual é a definição de síndrome metabólica que eu estou trazendo para o meu artigo. Então, é o momento, né? Essa primeira parte da introdução é o momento que você vai conceituar, que você vai descrever rapidamente o teu problema,
do seu problema e a magnitude deste problema, que é a importância dele em saúde pública. Eu estou estudando porque eu quero? Não, eu estou estudando porque ele é relevante, ele é pertinente e ele precisa ser investigado. Então, você vai defender isso na redação do seu texto da introdução. Ela deve abordar os seguintes tópicos. É uma sugestão. E aí, quando eu trago essa sugestão, eu trago a organização também. O primeiro tópico é o de definição e conceitos essenciais. Esse seria o nosso primeiro parágrafo, vamos dizer assim. A magnitude do problema investigado, que pode vir junto com as definições e conceitos. Você coloca ali uma, duas frases de definição e conceito e traz a magnitude. Trazer as lacunas do conhecimento. Eu estou estudando doenças respiratórias infecciosas em adultos porque é pouco estudado, por exemplo. Importância do problema, né? Aqui você não vai trazer a pergunta que você está respondendo com o seu estudo, mas você vai trazer numa frase afirmativa, né, qual é a importância desse problema. Perceba que a construção da introdução, ela faz total sentido, porque você fala o que é que você está estudando, a magnitude do que você está estudando, você fala que tem poucos estudos com relação àquilo e por que que ele é importante. E a justificativa para você fazer o seu estudo. E, por fim, no final da sua introdução, você traz o seu objetivo. O objetivo é a última frase da sua introdução e ela vem depois da justificativa. A introdução, ela fornece a justificativa para o estudo, né? Que vai ser realizado, ou o estudo que vai ser apresentado, ou os resultados que vão ser apresentados. Então, ela apresenta dados estatísticos e epidemiológicos. Este momento é um momento que você vai trazer que a letalidade é alta, que a incidência é alta, que as ações de controle não funcionam, que você tem uma população com determinada característica muito afetada. Então, este momento é o momento que você vai trazer os seus dados epidemiológicos e estatísticos. E essa informação, ela é compilada através de uma revisão da literatura técnico-científica recente. O que que isso significa? Significa que, para você construir a sua introdução, você precisa ler, você precisa investigar a literatura científica, você precisa pesquisar. Mas não é a literatura científica de 10 anos atrás. É uma literatura científica mais recente. Nós costumamos dizer literatura, artigos e boletins publicados nos últimos 5 anos. E quando eu escrevo literatura técnica, eu estou falando também das publicações que o seu país, o seu Ministério da Saúde, ele publica, né? Portarias, normas técnicas, informes. Então, este material também ele é relevante para você utilizar na sua introdução, desde que sejam atuais, recentes. O que que é recente? Os últimos 5, 6 anos, nós poderíamos considerar no contexto da redação científica como recente. Mas tem pouca coisa publicada. Eu posso considerar os últimos 10 anos? Se tiver pouca publicação, pouca divulgação, você pode aí aumentar esse tempo até que você tenha trabalhos bons que você possa usar na sua introdução. E o mesmo vale para a discussão que nós vamos falar nos módulos mais à frente. Então, com relação à introdução, vamos praticar um pouquinho? Eu trouxe aqui novamente uma reflexão. Ai, Guilherme, vamos voltar aqui. Não, Já tudo trouxe a bem, tudo bem. resposta, não era para trazer, a animação não funcionou. Espera aí, Tudo deixa eu bem. colocar a animação aqui. Não, a animação já traz o gabarito, não vale, né? É, Tá. Vou pronto. tirar meu áudio. Começa daqui do vamos praticar, eu falo de novo, vamos praticar? Hein, Guilherme? Eu falo o vamos praticar de novo?
Desculpa, pode sim, pode sim. Eu estava com o áudio fechado. Tá, ok. Então, vamos praticar com mais uma reflexão que eu trouxe para vocês. E a gente vai analisar sob a perspectiva se essa afirmação ela está certa ou ela está incorreta, ela está errada. É importante incluir na introdução a justificativa do estudo, explicando por que o estudo é necessário e relevante? Então, eu trago essa justificativa em outras sessões do artigo, lá no métodos, na discussão, ou é na introdução que eu tenho que trazer essa justificativa? E nós vimos, acabamos de ver que sim, né, que está correto. A justificativa, ela deve ser apresentada na introdução. A introdução deve explicar a relevância e a necessidade do estudo para engajar o leitor e justificar a pesquisa. Lacunas do conhecimento podem ser descritas para justificar a realização do estudo. Então, muitos estudantes, muitos alunos, muitos profissionais de saúde, quando eu falo de redação científica, eles me perguntam assim, mas tem pouco estudo publicado sobre esse assunto. E aí eu sempre respondo, que ótimo, mais um motivo que fortalece o estudo que você fez. Porque se tem poucos estudos publicados, é porque é necessário a realização de mais estudos. E isso, por si só, já é uma importante justificativa. Lacunas do conhecimento são fundamentais e são também utilizadas para justificar a realização do estudo. Lembrando que a justificativa, ela antecede os objetivos, que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Existem algumas revistas e alguns editores de boletins epidemiológicos, boletins de saúde pública, que gostam que os autores apresentam somente os objetivos geral, o objetivo geral do seu estudo. Outros solicitam os objetivos geral e específicos. Então, eu vou falar rapidamente sobre os específicos também. Então, vamos construir, vamos criar objetivos para o nosso boletim, para o nosso artigo. A principal técnica é que nós utilizemos aí clareza, precisão e foco na construção do nosso objetivo. Ele tem que ser claro e específico, ele deve evitar ambiguidades ou usar verbos de ação muitos verbos de ação, né? O ideal é que ele utilize apenas um verbo, se for o objetivo geral, tá? Porque lembrando que na redação científica, cada verbo é uma ação. Se você coloca dois verbos no seu objetivo, você vai ter que apresentar possivelmente dois métodos, duas ações que você executou para responder ao teu objetivo. Então, seja simples, utilize apenas aí um verbo na construção do seu objetivo geral. Seja conciso, vá direto ao ponto e seja breve. Sempre lembrando que a redação do objetivo tem que estar alinhada à redação do título. Então, título, objetivo e métodos, eles têm que estar bem alinhados. Aponte a relevância para a questão da pesquisa ou a hipótese, se o seu estudo tiver hipótese. Aponte para as metas mensuráveis e alcançáveis e respeite a hierarquia dos objetivos, né, em relação ao objetivo geral e os específicos. O que seria essa hierarquia? No objetivo específico, você vai começar do mais simples para o mais complexo. Então, o objetivo geral, ele é a sua meta principal. Então, por isso, ele é mais amplo. Vamos ver um exemplo. Analisar a prevalência de tuberculose e fatores associados ao abandono do tratamento. Então, percebam que é um verbo só, e neste estudo eu vou tanto verificar a prevalência quanto fatores associados ao abandono. Outro exemplo, avaliar a eficácia de um novo medicamento no tratamento da hipertensão de adultos. Percebam que é um único verbo, avaliar a eficácia. Então, isso vai levar o leitor a entender que é uma única ação, ou seja, um único método.
Se você tiver que construir um título para sua pesquisa, pegando esse último exemplo, esse título teria que estar alinhado a esse objetivo geral, né? Estudo da eficácia de um medicamento para hipertensão em adultos. Então, esse alinhamento, ele é muito importante, porque traz clareza para quem vai ler o seu trabalho sobre o seu texto como um todo. Vamos agora pegar esse último objetivo e vamos destrinchá-lo em objetivos específicos. Porque o objetivo específico, os objetivos específicos, desculpa, são as etapas que eu vou ter que seguir para alcançar o meu objetivo geral. Quando você constrói o seu projeto de pesquisa, o seu projeto de investigação, ele tem objetivos específicos, obrigatoriamente, para que você tenha clareza das etapas do seu processo investigativo. Mas quando a gente escreve o nosso texto do boletim e do artigo, a gente geralmente apresenta só o objetivo geral. Mas, se caso for necessário apresentar também o objetivo específico, então a gente vai pegar aqui o último exemplo, que é avaliar a eficácia de um novo medicamento no tratamento da hipertensão em adultos, e vamos ver quais são os possíveis objetivos específicos que a gente desenvolveria para alcançar esse objetivo principal, que é o objetivo geral. Então, aqui tem um exemplo. Determinar a variação na pressão arterial dos pacientes após 3 meses de tratamento com um novo medicamento, comparar os efeitos colaterais do novo medicamento com os de tratamento térmicos, avaliar a adesão dos pacientes ao tratamento ao longo do período de estudo. Então, percebam que esses 3 objetivos específicos, eles visam atender o objetivo principal, né? Ou, em outras palavras, dar mais clareza para o leitor sobre as etapas que você seguiu para alcançar o objetivo geral. Eu não posso ter aqui um objetivo específico que não tem nada a ver com o objetivo geral. Então, aí vai ser outro objetivo de pesquisa e não um objetivo que vai estar alinhado ao seu objetivo principal. A estrutura dos objetivos. Eles devem ser, os objetivos devem ser mensuráveis e alcançáveis dentro do seu estudo, ou seja, cada objetivo que você coloca, em especial, tá? Então, isso é muito importante. Se Oi, você não Valesca, quiser ir, desculpa, é que oi, deu uma travada aqui para mim. hum, Ah, deu uma travada aqui para mim. Aí, se eu voltar nessa parte da estrutura dos objetivos, não, é o próximo slide mesmo, tá, tá bom? tá, pode ir? Tá do comecinho dele. Pode ir. Então, então, vamos lá. Com relação à estrutura dos objetivos. Os objetivos, eles devem ser alcançáveis dentro do seu estudo. Ou seja, Desculpa, cada você pode ir objetivo... de novo. Ele travou quando você Posso, falar devem, ele travou. Não sei o que está acontecendo. Mas travou tá. no mesmo local. Pode ir de novo? É, Será que sou eu? pode, Será que é minha internet? pode ser a internet, com uma pequena oscilação. É normal acontecer, mas a É? gente tenta de novo. Pode ir. Pode? Então, vamos lá à estrutura dos objetivos. Um ponto importante é que os objetivos eles devem ser mensuráveis e alcançáveis dentro do escopo do seu estudo. O que que isso quer dizer? O que que isso significa? Que se você colocou objetivos específicos, isso é em especial para os objetivos específicos. Se você sinalizou objetivos específicos para alcançar o seu objetivo geral, os seus resultados, eles vão ter que refletir os seus objetivos específicos. Então, é importante que eles possam ser mensuráveis e apresentáveis em sua sessão de resultados, porque, caso contrário, o revisor do seu texto vai falar, olha, você colocou aqui um objetivo, você não apresenta resultado, ou você não discutiu. Então, é muito importante que esses objetivos eles sejam mensuráveis e alcançáveis, ou seja, que você consiga responder
ao final do seu estudo. Consulte artigos semelhantes na área da saúde para ter uma ideia de como outros pesquisadores formularam os seus objetivos. Isso é uma dica, né, bastante interessante de você fazer leituras de artigos parecidos com o que você está querendo publicar e ver como os autores escrevem tanto o seu título quanto os seus objetivos, para que isso possa inspirar você na redação do seu texto, dos seus tópicos também. Revise os objetivos à medida que avança no seu estudo, fazendo ajustes conforme necessário para refletir melhor o foco da pesquisa. Então, eu tenho lá no meu estudo um objetivo específico que é avaliar a qualidade dos registros. E eu não tenho acesso a esses registros ou eu tenho acesso a poucos registros. Então, você pode reformular, inclusive, retirando esse objetivo do seu estudo, se ele não comprometer o todo e você verificar que você realmente não vai ter resultados satisfatórios para apresentar. Então, vamos praticar, porque é sempre muito importante praticar e praticar nunca é demais. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um trecho de um texto verdadeiro, de um artigo verdadeiro, e eu quero que vocês digam se o trecho, vocês pensem aí se o trecho a seguir, ele pertence à seção do boletim, a qual seção do boletim ele pertence. É um trecho bem curtinho, mas ele é bem interessante. Vamos lá? Então, olha só. A infecção por influenza em lactantes jovens é comum e resulta em altas taxas de internação hospitalar. Mas a infecção pode ser prevenida pela imunização da mãe durante a gravidez. Existem poucos estudos prospectivos sobre o efeito da vacinação pré-natal contra a influenza nos desfechos fetais e neonatais. Esse trecho, ele pertence à introdução? Em qual parte da introdução ele pertenceria? Ou ele é um objetivo? Eu acho que para o objetivo está difícil, né? Porque nós acabamos de ver o quê? Que objetivos começam com verbos e eles são bastante diretos. E eles devem descrever o que os pesquisadores, o que os estudiosos, o que os profissionais fizeram como um todo em relação ao seu estudo. É um trecho da introdução, certamente, mas ele reflete qual daqueles tópicos que nós vimos no processo de construção da introdução. Nós temos aqui que ele fala um pouquinho de magnitude, mas ele fala também de lacunas do conhecimento. Então, ele é um trecho da introdução que nós poderíamos utilizar na justificativa do estudo, porque ele traz aí uma lacuna. Aonde está a lacuna? Na seguinte frase: existem poucos estudos prospectivos sobre o efeito da vacinação. Os autores aqui estão dizendo que encontraram pouca coisa, né? Ou quase nada. Então, por si só, esta lacuna do conhecimento já é a justificativa e cabe ali na introdução, no texto, no tópico que antecede os objetivos. Então, finalizando a nossa aula de hoje, a gente vai fazer um resumo breve da aula para poder fixar melhor os conhecimentos até aqui. E nós vamos começar pelo estilo da redação científica. Primeiro, nós vimos que as palavras precisam ser simples e precisas, concretas, consistentes e inclusivas. Vimos que as frases devem ser relativamente curtas e concisas, na voz ativa, e devem ser precisas para o contexto. E vimos que os parágrafos, eles devem representar um tópico, né? Falar sobre um único assunto, devem ser organizados numa estrutura lógica e devem ser focados e coerentes, ou seja, a ordem consistente e também utilizarmos aí transições, palavras, expressões que transitam de um parágrafo para o outro ou de uma frase para a outra. Com relação à introdução e objetivo, nós vimos que a introdução deve abordar definições, conceitos essenciais, a magnitude do problema e as lacunas do
conhecimento. Não podemos esquecer de focar sobre a importância do problema, que muitas vezes está relacionada à pergunta que os pesquisadores querem responder, e a justificativa para fazer o estudo. E o objetivo, ele deve ser claro e específico. Aqui nós estamos falando do objetivo geral, que é o objetivo central, e deve evitar ambiguidades e verbos, e o uso de verbos imprecisos. Ele tem que ser conciso e direto ao ponto e ser breve. E assim, revisando os nossos objetivos de aprendizagem, eu espero que vocês, ao final desta aula, neste momento, vocês tenham aprendido aí e refletido sobre os conceitos fundamentais e técnicas para qualificar a sua escrita científica através da redação correta e apropriada do seu texto, do seu título, da sua introdução e dos seus objetivos. No nosso próximo módulo, nós vamos conversar sobre resultados e discussão. E eu agradeço a vocês, deixando aí os meus e-mails de contato e o nosso e-mail da comunidade de práticas para vocês tirarem dúvidas, se assim vocês tiverem. Obrigada.